Ainda nessa série de vídeos sobre análise didática, algo muito importante é entender esse trabalho do analista e que esse trabalho ele meio que reclama ou ele demanda de nós, tecendo com o paciente, as 1001 versões em torno de um mesmo fato. Isso é muito importante, até porque para nós é importante, dentro desse exercício clínico, da prática da clínica, acolher, não só acolher, como testemunhar, mas ao mesmo tempo também apontar que se trata, por exemplo, de mais uma versão, sensibilizar, por exemplo, o sujeito dessa dimensão simbólica, produzir, por exemplo, uma certa curiosidade, para que ele possa querer saber, por exemplo, do seu próprio engano, possa, através desse processo da análise, reinterpretar ou reavaliar o local do seu discurso, da sua própria mentira, por exemplo, das suas próprias construções com relação à sua história, a essa construção simbólica que ele traz em si. Então, nós consideramos que essa é uma das operações fundamentais do início do nosso trabalho na clínica psicanalítica, que é sensibilizar o paciente a partir do simbólico que o constitui e principalmente sensibilizá-lo pelo que ele conta, né, e da forma que ele conta. Então, essa é mais uma mensagem importante que acompanha esse processo da clínica, mas a partir dessas construções, desse atendimento, a gente vai pensar um pouco o local, por exemplo, da escrita dos casos clínicos, né? Por que é tão importante a escrita dos casos clínicos e qual a função dos casos clínicos para nós psicanalistas? A escrita do caso clínico, segundo, por exemplo, a Psicanálise Barroco, que é uma revista, é testemunho da própria clínica psicanalítica. Então ali nós estamos testemunhando, nós estamos de fato registrando o que acontece dentro da clínica. E nessa escrita, deve de fato converger todos os elementos da praxis da psicanálise, a execução, a pesquisa e inclusive o tratamento. É claro que eu gostaria de aprofundar muito, entrando em cada um desses detalhes sobre os processos de execução, da pesquisa e também do tratamento, mas isso acaba sendo tema de algum próximo vídeo, alguma próxima proposta para essa série de aprendizados, de construções em torno da psicanálise. E como eu disse anteriormente, o inconsciente ele não é um objeto, ele é uma hipótese de trabalho, né? E eu venho falando isso, inclusive, nas aulas, nos vídeos sobre metodologia científica, já que isso se mostra muito útil, porque baseado nesses fenômenos que começam a ser investigados através da relação de transferência, é que Freud estabeleceu com seus pacientes, por exemplo, esse processo de investigação, esse processo em que o inconsciente ele passa a ser, de fato, esse lugar, esse espaço de investigação, de produção da própria clínica, da própria psicanálise enquanto ciência. Bom, também outro lado, outra mensagem muito importante é que não apenas os estudos teóricos de Freud, né, e de todos os pós-freudianos, todos aqueles que contribuíram de alguma forma para a psicanálise, mas a sua experiência prática, ela teve grande repercussão na sua obra, né? E repercussão de fato, porque os pacientes de Freud tiveram grande influência, por exemplo, no seu trabalho. Muitos deles, por exemplo, lhe propiciaram estudos, inovações no campo da análise, e isso é fantástico, porque através desses casos ele conseguiu elaborar vários conceitos, validar, refutar alguns conceitos, desconsiderar, né, descartar outros até então que ele tinha apresentado como premissas, e esse lugar da clínica dos pacientes é muito importante para nós, porque a escrita, né, a construção dos casos clínicos, ela é parte do nosso escopo, né, do nosso rol, da nossa posição como psicanalistas na produção do conhecimento e na transmissão da psicanálise. É claro que dentre os pacientes de Freud, a gente conhece vários estudos de casos que foram publicados, claro, vários com pseudônimos, muitos que ficaram conhecidos na história da psicanálise, por exemplo, o caso de Anna, né, a paciente do médico e amigo de Freud, do Joseph, por exemplo, Breuer, tratada pelo método catártico, por exemplo, conhecido como a livre associação de ideias, que é base da nossa clínica, base da clínica psicanalítica, né? Nós temos o caso da Dora, por exemplo, o caso da Amy, por exemplo, da Elizabeth, da Catarina, temos o caso do Pequeno Hans, o Homem dos Ratos,
O Homem dos Lobos também, entre outros casos presentes também na sua obra, e isso ilustra para a gente o quanto esses casos clínicos eles são muito importantes e válidos na construção da psicanálise. É isso.